Já está rodando o VT? Parabéns, né, para os 10 anos da Bessolar. Eu queria dar bom dia para vocês. Eu sou Priscila Brandão. Quem esteve ontem aqui com a gente sabe que esse aqui é um auditório menor, mas é o auditório mais descolado desse evento, entendeu? O outro lá é chique, bacana, mas o nosso é descolado, como se diz lá no Rio de Janeiro. Eu queria então dar as boas-vindas para vocês. Quem esteve ontem aqui já sabe como é que vai funcionar. A gente vai ter os palestrantes, eles vão falar, eles vão debater, e dessa vez, ao contrário dos outros anos, a gente não vai ter formulário para vocês fazerem perguntas para os palestrantes. Como é um auditório pequeno, a gente consegue que vocês façam perguntas de onde vocês estão. Nem precisa passar o microfone. A gente tem um tempo, obviamente, que tem que ser respeitado para poder dar certo com o coffee break, com o almoço e tal, mas tudo isso a gente vai controlando e vai determinando, tá? Eu quero aproveitar para informar também que a gente tem o Wi-Fi gratuito, quem quiser se conectar, as informações estão ali na frente. E antes de eu chamar os palestrantes, eu queria convidá-los para ver o vídeo do meu financiamento solar, que é o anfitrião do evento. Vamos lá ver. A energia solar já foi futuro, hoje é o presente. Nós fazemos parte disso sendo a maior fintech de financiamento para a energia solar do Brasil. O Meu Financiamento Solar, uma solução Banco BV, foi criado para tornar a energia solar acessível em todo o Brasil. A gente oferece uma solução de financiamento para casas, condomínios e negócios, desde pequenos comércios até grandes indústrias. Nós temos uma jornada de contratação 100% digital, com atendimento exclusivo do nosso time, tanto para a empresa de energia solar quanto o cliente final, simplificando assim todo o processo de contratação, do início ao fim. Temos as melhores condições de financiamento, sempre nos moldando para acompanhar as necessidades do mercado. Com a agilidade de uma fintech e segurança de um banco, o Meu Financiamento Solar é seu melhor parceiro de negócio. Beleza, eu quero só dar mais um recadinho, que é o seguinte: quem vai participar da rodada de negócios, atenção para os horários. As rodadas vão acontecer às 10, às 14h30 e 16 horas. A rodada acontece no Salão Cinza e os participantes devem comparecer com antecedência para realizar o credenciamento. Agora sim, eu quero convidar ao palco para compor a nossa mesa de debate o vice-presidente de cadeia produtiva da Bessolar, o Nelson Falcão. Palmas para ele. O Nelson é diretor sênior de desenvolvimento de negócios para o segmento de energia da Flex desde 2013, cobrindo a América Latina, tendo suportado o desenvolvimento da indústria solar, e ele é responsável por auxiliar os fabricantes globais que estejam considerando uma presença fabril na região. Após a aquisição da Nextracker pela Flex em 2015, é também responsável pelas vendas dos seguidores solares dessa marca do Brasil, a Nextracker. Ele é engenheiro eletricista pela Escola Politécnica da USP,
tendo se especializado em compensação de reativos na Suécia. Agora eu convido o fundador e CEO da Electron Seguro Solar, o Mauro Filho. O Mauro é formado em publicidade e propaganda. Que bom que você mudou de ramo. Parabéns. Deu tempo, que bom. Ele é formado em publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Paraná e em tecnologia em artes gráficas pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É autoridade em tática de fechamento de vendas e pioneiro no ramo de seguro solar. Além disso, ele é professor na Escola de Negócios e Seguros. Eu convido agora o Country Manager Brasil da Trina Solar, o Daniel Pansarella. Daniel é presidente do Conselho Fiscal da B-Solar, tem mais de 25 anos de experiência em comércio exterior e logística. Atuou no setor da energia solar e energias renováveis nos últimos 10 anos, com participação em empresas como a Enel, a Green Power, Enel X, Re-Energisa e Fusion Trade. Graduado em administração com comércio exterior pela Unip, com especialização em empreendedorismo e novos negócios pela ESAD School e pós-graduação em comércio internacional pela Escola Pompeu Fabra, ambas em Barcelona. Certo? Eu convido agora o Country Manager da DAS ou DAS? DAS. A DAS Solar, o Edward Krumenauer. Eu falei que eu ia treinar bastante o nome, mas eu não consegui falar de primeira vez. Vamos bater para o Edward é engenheiro eletricista e trabalha no mercado de energia há uma década, focado em geração de energia solar desde 2017. É brasileiro, Edward? Com esse nome, não, né? Ah, também. Tá bom. Além de tudo É brasileiro. E eu convido o gerente de produtos da Nancy, o Marcel Tavares Coelho. Palmas para o Marcel. Marcel é engenheiro eletricista com doutorado em energia solar pela UFABC e pós-graduado em energia com foco solar pela USP, em engenharia de produção pela Universidade São Judas Tadeu e em gerência de projetos pela Mauá. E atua desde 2005 em empresas de projetos de inversores de frequência e automação como ABB, Siemens, GE, Vacom e Danfoss. Agora eu passo a palavra para o nosso vice-presidente de cadeia produtiva da B-Solar, o Nelson Falcão. Nelson, você vai precisar disso aqui? Passador? Eu acho que sim. Tá. Eu gosto de falar em pé. Fica à vontade. É teu. Bom dia, pessoal. Bom, primeiro, obrigado pela B-Solar, né? Agradecer a B-Solar pela oportunidade de estar aqui, agradecer a Priscila pela brilhante introdução. Ela sempre faz a coisa mais bonita, né? Ah, meu Deus. Obrigado por falar desse pessoal aqui, dá vontade de contratar todo mundo, né? Mas, enfim, falar de cadeia produtiva hoje é muito difícil. Por quê? Porque a gente tem vários desafios pela frente no setor solar, né? Um deles é exatamente aproveitar esse crescimento todo para colocar no lugar a cadeia produtiva. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for olhar a cadeia produtiva, né? Bom, primeiro, falar de novo que é a Solar, quem não ouviu ainda, mas é uma grande associação, mais de 800 associados, enfim, ela está realmente representando o setor e trabalhando pelo bem do setor. Tá? A cadeia produtiva, ela requer uma série de interações com várias entidades, tanto com o setor industrial, como com os setores do governo, como com os usuários, os clientes. Né? Então, fazer disso tudo algo que faça sentido, eu nem vou seguir tanto aqui a apresentação, mas quais são os desafios que a gente tem? A gente tem aqui fabricantes de módulos, fabricantes de inversores, a gente tem as questões de como tudo isso vai responder às mudanças climáticas, a gente tem questões, como vai ter aqui muito no painel, sobre a mão de obra, né? E a gente tem a questão sobre as estruturas, que também não vai ter aqui no painel. Mas, enfim, com tudo isso, a gente fica buscando um equilíbrio entre o que faz sentido do ponto de vista de incentivos à indústria local, o que faz sentido do ponto de vista de trazer materiais de fora para complementar o que a indústria local não consegue entregar, e assim vai. Então, são tantos desafios que a gente tem que trazer em conjunto, e a B-Solar faz isso de forma muito boa, porque tem representação em todos os setores. Tá? Então, eu vou pedir o apoio de vocês aqui,
A questão da cadeia produtiva, exatamente, do ponto de vista do fabricante local, eu vou até encontrar aqui, é essa. Hoje nós temos 10 fabricantes de inversores cadastrados no BNDES, nós temos 9 fabricantes de rastreadores cadastrados no BNDES, 8 de módulos, 1 de bateria, 5 de stream box. Para quem está fazendo 35 GB de energia por ano, melhor dizendo, para quem construiu 35 GB de energia por ano, qualquer um poderá dizer, puxa, mas isso não é muito, né? Poderia ser mais? Poderia, mas por que não é mais? Isso a gente quer discutir aqui. É isso que a gente precisa do apoio de vocês. A gente sabe que tem muito a fazer, tem muito a construir, tem muito a incentivar, mas, no fim, o que interessa é o desenvolvimento do setor solar. Tá? Então, em vez de ficar falando aqui de por que isso ou por que aquilo, vamos entender a tecnologia, vamos entender os desafios que estão dentro de nós e vamos falar sobre isso. Tá bom? Então, sem me alongar muito, e até para dar mais tempo para a gente falar, uma das coisas que é importante vocês entenderem que a posição da Solar é que não faz sentido a gente incentivar cadeia produtiva colocando barreiras. Isso não ajuda, porque a hora que você coloca barreiras, quem sofre é o consumidor. Quem vai pagar mais caro é o consumidor. Então, vamos ter equilíbrio nas nossas conversas, vamos ter equilíbrio nas nossas discussões e vamos desenvolver o setor solar. Então, a prioridade da Solar e a nossa prioridade pela responsabilidade da cadeia produtiva é desenvolver o setor solar e, juntamente com isso, desenvolver o país. Tá? Então, qualquer dúvida, vamos falando, vamos conversando e eu vou passar a palavra para o nosso primeiro. Isso, o nosso primeiro vai ser o Mauro Filho, né, que é o CEO da Eletron Seguro Solar. Você pode falar em pé, sentado, deitado, se sentir mais confortável. Oi. Não tem travesseiro. Não tem travesseiro. Mas assim, a gente tem umas mochilas. Você vai precisar do passador? Sim, Acho que tá com... Oi. Então vamos lá, pessoal. Rapidamente, a Eletron é uma insurtech. Eu prestei bem atenção no vídeo do meu financiamento solar, muita coisa ali, dá até, Bruna, para a gente fazer um vídeo exatamente igual do meu financiamento solar para vocês entenderem como a gente faz a mesma coisa, só que com seguros, para ficar fácil, tá? Esse é o nosso time na última Intersolar. Lá eu tô deitado. Pois é, mas eu saquei, eu percebi. Aí eu falei, ele gosta de deitar, então... Quando a gente fala de seguro solar, basicamente a gente vai ter 2 tipos de seguro, tá, pessoal? Então, a gente tem um seguro chamado risco de engenharia, que cobre o período da instalação e montagem do sistema fotovoltaico, e um seguro para os equipamentos para o gerador fotovoltaico após a instalação. Esse segundo seguro chama-se seguro de riscos diversos equipamentos, e é isso que a gente faz lá na Eletron. Tá? A gente não atende nenhum outro público e a gente não faz nenhum outro tipo de seguro. A gente se posiciona, a gente se considera dentro do ecossistema de energia solar, muito mais dentro do ecossistema de energia solar do que de seguros, por exemplo. E o que tem a ver o seguro solar com o tema aqui do painel, né? O fornecimento competitivo de equipamentos ao mercado? Acho que tem tudo a ver, porque não basta a gente ter um fornecimento competitivo de equipamentos e, enfim, acontecer algum sinistro. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Toda essa competitividade vai por água abaixo. Até o momento em que foi feita essa apresentação, tá? A gente já tinha ultrapassado 14 milhões de reais, um pouco mais de 14 milhões de reais em indenizações pagas. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que contribuíram para esse montante. Nesse momento, com certeza, esse número já subiu, porque ele cresce diariamente. E aí a gente vai começar a ver alguns exemplos aqui, tá? Então, a
adianta a gente ter um fornecimento competitivo de módulos e o pallet cair na hora de tirar do caminhão? Né? Toda essa competitividade aí vai por água abaixo. Importante, tá? Durante o transporte em si, a gente não vai atender, porque aí é com a transportadora e a gente não atende transportadoras. A gente atende integradores e distribuidores, tá? Então, danos durante o transporte continua a responsabilidade da transportadora, mas situações assim, exemplificando de danos no desembarque dos equipamentos, a gente já consegue atender no seguro da obra, no seguro de risco de engenharia. Outro exemplo de pallet que cai, tomba, quebra, né? Acontece todo dia, tá? Hoje a gente deve receber durante o dia em torno de 10 sinistros, é mais ou menos a média que a gente está atendendo aí diariamente, tá? Danos durante o içamento dos módulos. A gente dá um nervoso ver essas imagens. Inversor que cai e quebra. Muito bom. Microinversor cai muito de cima do telhado por algum motivo específico. O microinversor cai muito, né? Não só microinversor, inversor de string também, né? Módulos que caem e quebram. Então até aqui, pessoal, a gente está vendo danos de execução direta, né? Em outras palavras, e com perdão do termo, é cagada durante a instalação mesmo, né? Problema de manuseio dos equipamentos. Mas existem eventos que a gente não consegue prever e a gente não consegue evitar, como, por exemplo, vendaval durante a instalação e montagem. A gente tem vários exemplos, de danos por vento, tanto em usina de solo quanto em usina de telhado. Aqui começa outra situação também, outro tipo de evento que a gente também não consegue, até consegue tentar prevenir, mas não tem como evitar completamente: roubo e furto qualificado. Parênteses. Existem 3 tipos de eventos, né? Existe o roubo, existe o furto qualificado, existe o furto simples. Via de regra, via de regra, pessoal, seguro de forma geral, tá? E não é diferente aqui na questão do sistema fotovoltaico, cobre roubo e furto qualificado. O que é isso? Roubo é quando há emprego de violência ou ameaça. E, infelizmente, esse ano a gente atendeu alguns casos assim, do pessoal estar instalando sistema fotovoltaico, usina, zona rural, região remota, e de repente chega alguém lá, um caminhão, desce uma turma, rende todo mundo, amarra o pessoal, carrega os equipamentos e vai embora. Isso é um roubo, tá? A gente atendeu alguns casos assim esse ano. Furto qualificado é, por exemplo, essa foto da casinha do inversor que ela está arrombada. Então, o ladrão precisa ultrapassar um obstáculo e deixar vestígio. O que nenhum seguro, via de regra, cobre é o furto simples, que é quando as coisas desaparecem. Ninguém sabe, ninguém viu. Estava aqui, de repente sumiu. Estou aqui conversando com vocês, tiro o celular do bolso, deixo aqui em cima, a gente sai, vai tomar um café, de repente eu volto aqui no celular, não está mais. Esse tipo de situação, via de regra, nenhum seguro cobre, tá? Outros exemplos, muito mais comum, roubo de cabos e inversor, mas acontece com módulo também. Tá? Por que é mais comum cabo e inversor? Porque é mais fácil de carregar, né? O módulo precisa de uma logística um pouco maior. Curiosidade, essa foto dos módulos que estão com os cabos cortados, foram cortados os cabos de 800 módulos durante a instalação e montagem. Era uma equipe também, né? É um cara que foi... Aqui eles tiveram um pouco mais de tempo, levaram os módulos, aí duas fileiras inteiras. Incêndio, né? Não é tão comum, mas acontece também. Alagamento,
né? Então, aqui a gente viu alguns exemplos de danos de sinistros reais que a gente atendeu, que somaram naquele montante lá de mais de 14 milhões atendidos até o momento que foi feito esse slide, né? E agora a gente vai ver alguns exemplos daquele segundo seguro, que é o depois de instalado. E aqui, assim, o Palmeiras está para ser campeão aí, né? Eu nem estou acompanhando muito futebol, porque eu sou de Curitiba, torço para o Coxa, a gente já está rebaixado desde o início, então o campeonato para a gente já está resolvido. Mas se tivesse alguém para ser campeão, com 10 rodadas de antecedência aqui, ia ser Vendaval, tá? A gente atende muito, mas muito sinistro de Vendaval, principalmente em sistemas que já estão instalados. Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Então, Vendaval em usina de solo, Vendaval em sistemas de telhado. Tem muito, mas muito mesmo, tá, pessoal? Inclusive, acredito que daqui em diante as seguradoras vão começar a ficar muito mais criteriosas com relação aos sistemas de fixação às estruturas, tá? Até hoje isso meio que passou batido, mas em função do aumento da sinistralidade, eu penso e concordo que seja uma tendência que isso seja muito mais criterioso na análise, porque realmente a gente tem atendido muitos casos assim, tá? Mas muito mesmo, em especial nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Por alguma razão que eu não sei qual, parece que pula Santa Catarina. A gente tem muito sistema em Santa Catarina, mas o resultado de Santa Catarina não é tão ruim quanto Rio Grande do Sul e Paraná. Alguns exemplos. De exemplo. Granizo, né? A gente sabe que os módulos possuem uma boa resistência, mas tem situações que, enfim, vão acontecer danos assim, né? Quando é um sinistro muito severo, pode acontecer situações assim. Sobrou quase nada ali, né? Alagamento e inundação, e não é em usina de solo, né? A gente, esse ano especificamente, atendeu diversos eventos assim, de novo no Rio Grande do Sul, em função desses ciclones esse ano, parece que é um atrás do outro, né? Seca, dá tempo de secar, limpar, já nem outro. O pessoal sofrendo muito lá. A gente tem atendido situações assim, de sinistros de alagamento e inundação em sistemas que não são de solo, né? Curiosamente, dá para ver a marca da água ali no inversor da BI, até onde foi no display. Aí, o segundo evento, né? Então, o primeiro campeão com 10 rodadas de antecedência, Vendaval. Aí, Vendaval, entendo Vendaval, ciclone, tornado, enfim. O que vai mudar de um para o outro é a velocidade do vento, tá? Para ser caracterizado vendaval, o vento tem que ter pelo menos 54 km por hora. Isso é uma métrica aí meteorológica. Passou de 54 km por hora, já é considerado vendaval. E aí, em segundo lugar, já também com vaga na Libertadores garantida desde o início, vem roubo e furto qualificado. É o que acontece também bastante, tem muita frequência, principalmente também em usinas de solo zona rural, né? Também é mais frequente roubo e furto de cabos inversores, mas em alguns casos de módulos também. Incêndio também acontece, Nelson, olha lá, você tinha perguntado, tem alguns exemplos. Dano elétrico, né? Queda de raio, e aí qual que é a diferença? São eventos muito comuns também. Queda de raio quando o raio cai no endereço, no local onde está instalado o sistema fotovoltaico, e o dano elétrico é quando vem pela rede, uma corrente maior e queima o inversor, né? Pessoal, tá aqui o nosso contato, se alguém quiser conversar, vou ficar aqui também o dia inteiro, e temos mais aqui a mesa redonda para tirar qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Mauro. Eu passo a palavra agora para o Country Manager Brasil da Trina Solar, Daniel Pansarella.
Tudo bom? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom. É mais um bate-papo também, e aproveitando, não tem apresentação, que a gente aqui, eu estou representando a Solar, principalmente, junto com o Nelson, falar um pouquinho para vocês das dificuldades que a gente está tendo hoje no setor, com relação ao entendimento de industrialização de kit gerador, tem questionamentos com relação à Receita Federal e às receitas estaduais, com relação ao acúmulo de crédito de ICMS, ele compra os insumos e vai ser aplicado ao gerador, e aí o distribuidor não está conseguindo aproveitar os créditos. A gente também pode falar um pouco de ex-tarifário, as dificuldades que a gente está enfrentando no setor com relação ao enfrentamento da indústria nacional que está buscando se desenvolver, mas a gente está pedindo para que o governo entenda que precisa primeiro desenvolver o setor. Nelson falou muito bem, o setor tem que ser desenvolvido desde a base, as matérias-primas e todos os componentes que a gente precisa de ter para montar o módulo, e também no caso dos inversores, tem já 9 indústrias de inversores, mas a gente sabe que na última publicação da Camex, do grupo do GSEX, 60 inversores aproximadamente perderam o ex-tarifário. Existe um pedido de revogação de aproximadamente 730 ex-tarifários de módulos, que a gente entendeu pelo grupo, pela Força-Tarefa de Logística e Tributação, a gente entendeu que tinham muitos ex-tarifários duplicados ou em desuso, e a gente está buscando um discurso muito próximo à Camex, via Absolar, e fazendo o trabalho que a gente tem institucional de mostrar e defender o setor, mostrando que, olha, se precisa de revogar ex-tarifários, vamos revogar aqueles que não estão em uso ou estão duplicados, e a gente está tendo esse diálogo com a Camex. A diretora da Camex está sendo bastante acessível e entendendo a nossa necessidade. As últimas publicações do GSEX não teve nenhuma publicação de revogação de ex-tarifário de módulos, teve sim de inversores na última, e também dos 60 inversores que foram revogados, 57 eram de inversores que já não estavam mais com ex-tarifário em uso pleno. Então, de verdade, a perda para o setor ainda foi pequena, mas a gente tem um ponto de atenção que tem uma possibilidade de perda grande com relação a isso. Por que a gente fala tanto de ex-tarifário? Ex-tarifário faz parte da competitividade lá para o cliente final, né? E para os distribuidores que estão adquirindo esses bens, importando, podendo colocar e formar os kits deles, né? Então, a gente entende que a gente colocou um pleito de ex-tarifário por desabastecimento, que é o ex-tarifário mais complexo um pouco, inclusive tem que ser votado no Mercosul, e esse pleito que a gente fez com o apoio da BMJ, que é um dos nossos associados patrocinadores do evento, a gente colocou esse pleito a questão de uns 20 dias atrás, e a gente entende que vai demorar uns 6 meses entre o processo de julgamento do pleito no Brasil e outros 3 meses no Mercosul, né? Então a gente entende que até meio do ano que vem a gente deve ter um julgamento desse pleito de ex-tarifário que vai dar uma cota. Ele vai colocar, a gente solicitou lá uma cota de 15 gigas ano de capacidade produtiva, considerando que a indústria nacional hoje tem 1 giga de capacidade nas 2 fábricas hoje existentes, com 3 turnos plenos de produção, né? O que a gente busca? Não é sufocar a indústria nacional em si, entender qual é o tamanho dela e como a gente pode fazer com que ela se desenvolva. A Solar, a indústria nacional faz parte da Solar também. Então a gente quer que essa indústria ela se fortaleça desenvolvendo a cadeia. A gente, pela Solar, a gente pediu 2 anos para que o governo entenda que é o tempo que possa ser para essa indústria se desenvolver. Ela não se desenvolvendo, em 2 anos o governo repensa, ou ela se desenvolvendo, o governo também aplica uma regra nova para o setor. Agora, não dá para você, de um dia para o outro, cortar todos os benefícios do ex-tarifário e todos aqueles projetos que foram aprovados, financiados, vendidos, negociados, considerando aquele tipo de benefício tributário, sejam largados e abandonados, causando aí não só um prejuízo, como também uma insegurança jurídica para o setor. Então, uma das coisas que nós, pela Absolar, estamos fazendo é tentando sensibilizar o governo com relação a essas pautas
E essa pauta anterior que eu estava comentando com relação ao tema de MCM de kit gerador, MCM de produtos, e também a tributação do ICMS na composição dos itens, e depois o ICMS não está sendo aceito como acumulado no faturamento, e a gente está tendo uma discussão com relação a isso, porque, bom, saindo do ex-tarifário e indo para a tributação estadual, a gente está tendo o governo e os governos estaduais, depois de 10 anos de setor maduro, já com 35 gigas instalados, quer mudar a regra do jogo de tudo aquilo que a gente já fez. Inclusive, um dos estudos que a Absolar está trabalhando é o tema de corrente contínua e corrente alternada. Inclusive, nós contratamos uma consultoria via Absolar, foi pautada, levada para todo o setor, essa ampla discussão, e que está fazendo para a gente uma lauda com relação ao tema de justificar o entendimento que a Absolar tem, o setor tem, inclusive amparado por um convênio 101/97, das isenções dos impostos para o setor, e depois de 10 anos, o setor, 12 anos que o setor está maduro já, porque em 2012 lançou a 482, que já é 14.300, e a gente, 10 anos de Absolar, a gente resolve agora o governo mudar a regra do NCM e da maneira que tributa o setor inteiro, inclusive causando mais uma insegurança jurídica para todo mundo que comprou ou vendeu equipamento, fica com 5 anos retroativo de risco com relação àquilo que faturou ou erroneamente possa estar se apresentando ao mercado como um kit gerador, né? O entendimento duplo. Muitos dos distribuidores acumulando créditos de ICMS, porque muitas vezes você compra um inversor, compra estrutura, partes e peças, compõe o kit gerador, se pagou impostos nesses itens todos, e depois, na hora que você faturou o gerador que é isento de ICMS ou isento de IPI, você ficou com aquele crédito acumulado na tua conta gráfica, e ainda depois aquele crédito que eles estão querendo justificar, no caso do ICMS principalmente, ele não acumula, vira custo. Quer dizer, tudo aquilo que existia dentro da regra, vamos desconstruir a regra, porque assim a gente arrecada mais. Então, isso está sendo um problema para o setor, porque constantemente a gente está enfrentando cada dia uma nova mudança de regra daquilo que já era pacificado. Então, o que a Absolar está fazendo, nós estamos fazendo, buscando, junto principalmente com a cadeia produtiva, isso aqui é uma questão de indústria, pessoal. É uma questão de indústria. O governo consegue, porque a Receita Federal critique e desconsidere a construção de um kit gerador. Quer dizer, entra diversos NCMs dentro da composição de um gerador, sai um NCM final de gerador, e são processos de industrialização. Então, em alguns processos, ainda o governo, a Receita Federal, consegue agora querer descaracterizar a constituição de um gerador porque tem isenção do ICMS e do IPI. Então, assim, nós estamos vivendo uma fase que a indústria solar está tendo diversos questionamentos, seja na 14.300, seja com relação à ANEEL, as concessões, que a gente tem GD1, GD2, que também as concessionárias não estão dando os pareceres de acesso no prazo. A gente está criando uma celeuma tão gigante no setor, com tanta insegurança jurídica, com as aplicações que o governo traz de mudanças no meio do caminho, que eventualmente isso daí vai fazer com que muitos investidores sérios internacionais parem de pensar que o Brasil é um ambiente seguro para investimento. Então, o que a Absolar está fazendo? Buscando discutir constantemente com o governo. Nós temos reunião semanal com o grupo da Camex, o Rodrigo Salaia participa dessa reunião junto com o time da Absolar, do TecReg, e a gente se posiciona com relação a isso, inclusive junto aos outros órgãos do governo. A GSEX, que coordena todo esse tema de tributação na parte de importação, principalmente a questão dos ex-tarifários, ela é formada por mais de 30 ministérios. Então, a Absolar ela tem que participar com reunião com cada um dos votantes na GSEX. Por quê? Porque a gente tem que sensibilizar não somente a Camex, que é o gestor, como também cada um dos órgãos. Então, a gente pensa que até o Ministério do Meio Ambiente faz parte dos votos na hora que vai, vamos dizer, revogar um ex-tarifário. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai lá, se apresenta, explica o setor, comenta quais são as realidades que o setor está vivenciando, coloca o tamanho do setor, mostrando também para esses órgãos do governo
principalmente... Opa. Obrigado. Principalmente, uma coisa que a gente leva para o governo constantemente. Não é a indústria em si, não é o fabricante de módulo que gera emprego. Quem gera emprego são os integradores que estão todos lá no campo. E são milhares de integradores que estão gerando esse emprego. E as indústrias são muito pequenas. Se você pensar, uma indústria de 500 megas de fabricação de módulo, emprega 30 pessoas. Isso full. 30 pessoas na indústria. A gente tem 100 mil, 200 mil instaladores espalhados pelo Brasil. Hoje essa margem de massa de instaladores veio oriundo de diversos outros setores. A gente recebeu gente de eletrotécnico da área de antenas, internet, instalação elétrica solar de parte de geração de energia para calefação, de vários outros setores vieram para o setor do solar e estão se qualificando. E a gente está tentando mostrar para o governo que o que eles estão fazendo em criar dificuldades e barreiras faz o mercado diminuir. Com essa diminuição do mercado, diminui a busca e a oportunidade de emprego para esse setor. Então, uma das coisas que a gente está tentando mostrar são os valores que você não apoiar essa indústria nesse momento crucial está causando prejuízo para a própria instituição que é o governo arrecadador. Então, é um pouco do que a Absolar está fazendo de provocação. A gente está aqui prestando contas a vocês, né? Porque acho que isso que a gente está fazendo aqui, de conversar com vocês, esse diálogo, é uma prestação de contas, na verdade, que a gente faz, e fortalecer a força-tarefa, principalmente de tributação e logística, que a gente tem feito bastante esforço de ter esse diálogo amplo, fazendo uma reunião semanal, a gente convida todos a sempre estar participando, o TecReg lá da Absolar manda convites constantemente, a gente sempre está aberto. E a pessoa da cadeia produtiva, através do Nelson, sempre apoia a gente muito fortemente, buscando sempre esse entendimento e nunca isolamento de um parceiro. Nós não queremos fazer isolamento de um fabricante local, porque ele faz parte do setor como todos. A única coisa é que a gente precisa de criar o processo para essa encada dessa cadeia produtiva, porque a indústria é importante. A gente, todos nós, no final, somos indústria. Quando você industrializa um gerador fotovoltaico, você é uma indústria. Né? Você tem o KINAI lá dentro da Receita Federal, no seu CNPJ, de indústria, fabricante de algum equipamento. Então, isso é importante. É um pouco do feedback. Temos aqui fabricante de módulo, fabricante de inversor, seguros. Eu adorei a apresentação de seguros. E a gente vai estar mais tarde aqui para falar mais um pouco com vocês. Daniel, deixa eu aproveitar aqui. Eu não consigo ficar no script, gente, eu tenho esse defeito. É um factual, né? Ontem o PIB foi divulgado, 0,1%. E esse número surpreendeu o setor fotovoltaico? Qual a análise do setor fotovoltaico para esse resultado de PIB? Acho que o Nelson pode me ajudar também. Mas eu acho que assim, não é o PIB do setor, o setor tem dobrado anualmente, triplicado, né? Eu apresentei um gráfico, saiu um infográfico da Absolar recentemente, que é uma informação bastante consistente. A gente tem dobrado ou triplicado constantemente todos os anos. Eu acho que nós não continuamos no mesmo ritmo. Eu acho que agora vai ter uma estabilidade do crescimento do nosso setor. Esse ano, alguma coisa perto de 17 gigas saiu da China em módulos solares, que é a energia DC, deve ter vindo alguma coisa perto de 13, 14 gigas em inversores, né? Que a gente acaba, assim, no DC, na energia AC é o inversor, DC é módulo, então tudo que é também potência de módulo vai ser de estrutura, que é uma indústria que acompanha toda a carreira. Então a gente pensa que para o ano que vem deve estar flat, na base dos 17, 18 gigas igualmente foi esse ano. Acho que não sei se esse é o número da Absolar, esse é o número que eu tenho devido a estar dentro de um fabricante de módulos, eu tenho informação da China, direta, né? Mas pode ser que às vezes, porque a Absolar, vocês têm que entender que tem uma discrepância. Esse número que eu estou dando é o volume de exportação da China e importação no Brasil. A Absolar, ela usa o de conexão da ANEEL. Então,
você tem a conexão da ANEEL e tem uma discrepância entre o volume de importação e o volume de conexão. Essa aqui é uma coisa importante, dá uma discrepância no tamanho do seu produto. Tá, joia. Obrigada. Só complementando, gente, o setor solar ele já gerou mais de 1 milhão de empregos aqui no Brasil nos últimos anos. Tá? É um dos grandes geradores de emprego e mais, empregos de qualidade e em todo o Brasil. Eu acho que pouquíssimos ou nenhum setor consegue isso. Então, por exemplo, você tem uma planta solar no interior da Bahia, no interior do Ceará, aquela região é um polo gerador de emprego importantíssimo. Inclusive, eu estava até comentando com a Priscila que recentemente eu vi uma notícia que uma cidade no Ceará chamada Baiara, que pouca gente conhece, 200 quilômetros de Fortaleza, em 2022 foi o maior gerador de empregos do estado por conta de uma instalação solar muito forte. Tá? Então, o crescimento do setor solar ele é completamente descolado do PIB, respondendo ali a questão da Priscila, é muito maior. Sempre foi, e todo mundo que aposta num determinado crescimento sempre perde, porque sempre cresce mais do que qualquer perspectiva. Aí o setor solar, justamente, é isso que a gente está falando, isso que o Passarello falou, o que a gente quer é desenvolver o Brasil como um todo. Né? E para desenvolver o Brasil, não adianta você privilegiar uma parte do setor que vai, no fim, gerar uma redução do mercado solar como um todo. Tá? Então, essa a nossa visão. Obrigado. Obrigada, Nelson. Obrigada, Daniel, também. Eu vou passar agora a palavra para o Edward Krumenauer. Conseguiu falar agora direito? Ótimo, obrigado. Melhorou muito, né? Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado pelo convite da Solar, o Fernando também está aqui hoje. Obrigado pelo convite para nós participar desse processo, desse evento aqui em São Paulo. Eu sou da Solar, um fabricante relativamente novo no Brasil. A gente acabou de entrar faz alguns meses, menos de 6 meses. É uma empresa relativamente nova também na China. Desculpa, só apresentar mais ou menos a empresa, assim, uma introdução mais rápida para a gente voltar um pouco mais na parte de produção, parte de produto. É uma empresa hoje com capacidade de 30 GB de geração de produção de módulos e células. Nós produzimos hoje 100% das nossas células. Expectativa aí de ampliação para 45 gigawatts ano que vem. Porém, uma empresa relativamente nova, 2018 foi a fundação, foi construído 16 parques fabris em 5 anos. Então é uma empresa muito acelerada. A gente tem um time relativamente grande aí de R&D, né, de pesquisa e desenvolvimento. Um bom porcentagem da nossa receita, hoje em torno de 5% também, vai parte de patentes. Somos o precursor aí na produção em larga escala de N-Type. Estamos hoje em segundo colocado no próprio N-Type, Ginkgo hoje primeiro, da Solar em segundo, em produção de volume. E voltando um pouco para a parte fabril, parte de extarifário, tentar um pouco aquilo que o pessoal comentou, né? Essa mudança de tecnologia que a gente deve viver agora, já está vivendo esse ano, mas acredito que acelere um pouco mais ano que vem. O Daniel talvez consiga concordar comigo que a mudança do nosso produto, hoje carro-chefe, Monoperk, para um produto já em type, um produto um pouco diferente do que a gente vem acostumado nos últimos anos. Uma mudança um pouco parecida com o que nós vimos atrás, um policristalino para um monocristalino, alguns anos atrás, né, que teve uma mudança assim, de o que é um produto ou outro. Isso faz o link com a parte de cadeia produtiva, justamente por eu acreditar que o Brasil não conseguiria acompanhar essa mudança tão acelerada que a própria China faz. Né? Hoje, todo o supply chain, toda a cadeia produtiva desses componentes é na China, então, por mais que nós tentamos aí fazer alguma coisa de produção nacional, quase todos os componentes maiores e mais importantes teriam que vir da China igual, então acabaria deslocando só uma parte de finalização de produção, em vez de agregar próprio valor, né, a própria produção nacional desses itens. E concordo com o Daniel, a geração de emprego comparado à instalação é muito menor
Numa fábrica hoje, nossa, de fábrica de 2 gigawatts, a gente deve ter 100, 150 funcionários, no máximo. Então, aqui, 2 gigawatts, a gente deve empregar aí quase 100 mil pessoas para fazer uma instalação. Então, é uma proporção de impacto social hoje é muito maior na parte de serviços, na própria instalação, do que na própria fabricação do produto. E conversando sobre própria tecnologia, né? A gente está migrando aí para final do ano que vem, chegar em torno de 26% de eficiência em célula. Então, é em torno de 2% a mais do que a gente já produz hoje, que entrega hoje. E é um processo muito acelerado. Essa é a célula que provavelmente vai estar hoje nos nossos módulos daqui em torno de 10 meses, final do ano que vem, em larga escala para venda no Brasil, né? E qual a vantagem dessa tecnologia nova, né? É um produto similar, vamos dizer, em aparência, em utilidade, em objetivo de geração de energia, mas qual a vantagem dele ter? Porque eu trocaria, né, um módulo que hoje já funciona muito bem, 25 anos de garantia, por um módulo N-Type que está sendo lançado hoje, ou mais difundido, vamos dizer assim. Ele tem algumas peculiaridades, alguns benefícios, buscando aí um pouco a parte de ambiente, né, alguns benefícios aí com esses impactos de aquecimento. São Paulo teve algumas ondas de calores mais fora do comum nas últimas semanas. Então esse é um das prioridades do TOPCon, né, melhorar um pouco a eficiência aí da geração de energia. O LCOI, né, que o pessoal comenta, muito mais em geração centralizada do que na parte de distribuição, mas é um ponto muito mais importante, né? A gente tem um custo aí de 4% a menos de geração de energia comparado a um P-Type ou até um monoPERC, por exemplo, tá? E comparando ao que isso representa na prática em regiões diferentes do mundo, né? De acordo com nossos estudos internos, né, a gente tem uma redução de custo de energia final na geração de em torno de 3,6% para o Brasil. Falei não é certo? Isso, 3,61% de custo de energia mais barato, assim, no final das contas, do que utilizando uma tecnologia PERC que a gente usa hoje, né? O PERC não é, óbvio, não estou dizendo que o PERC é ruim, né? Mas o N-Type é um passo adiante, né? Uma tecnologia que vai nos trazer benefício justamente por isso, e que eu acho que a parte de produção nacional teria um pouquinho de problema para se conseguir seguir essa evolução chinesa, que é normalmente bem acelerada, né? Outra comparação com uma usina real, né? Isso China, uma condição climática diferente do que a gente tem aqui, a província de Hainan. A foto é na China. Isso é uma usina na China. Aquela anterior, que era longe de montanha. Deixa eu ver, eu não vi. Eu ia perguntar, mas eu fico com medo de não. Sim, também na China. Tá. Fica perto da Mongólia, essa Tá. Uma experiência um pouco mais real, né? Óbvio, a condição climática vai depender de cada usina, mas em torno de 2,3% de redução final de custo de energia lá na ponta. Essa é a ideia do próprio produto, tá? Para trazer esse benefício de energia em condições de Ceará, em condições extremas de calor, e obter um pouco mais. Linkando com o X-Tarify, né? Eu concordo o ponto de existir uma intenção do governo em desenvolver essa cadeia, mas eu concordo também que não pode ser restringido de um dia para o outro, ou principalmente mudado a regra em usinas solares que demora 2, 3 anos para fazer um planejamento de licença, licenciamento, construção. Parte de financeira, de financiamento, toda essa parte que demora anos e muito trabalho de toda a equipe ser simplesmente descartada e desconsiderada num cancelamento de um ex-tarifário que vai trazer um custo de 6, 12% a mais em cima de um produto. O produto é o módulo, que é o nosso, provavelmente dos inversores também, então é um impacto relativamente desnecessário e injusto
com toda a cadeia, fazer uma alteração assim. Mas sim, a parte de estrutura hoje, a maioria não, uma boa parte da fabricação de trackers é feita em território nacional já, né? E justamente pela cadeia brasileira, acredito, eu não fico no Brasil, eu fico nos Estados Unidos, então algumas partes mais industriais eu preciso de uma ajuda nelas. Mas acredito que por Brasil tem essa cadeia mais muito bem consolidada nessa parte, consegue atender plenamente essa parte de fabricação nacional na questão de estruturas. Né? É isso? Isso. Obrigada por enquanto. Eu passo então agora a palavra para o Marcelo Tavares Coelho. Bom dia. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. Aproveitar uns ganchos aí das apresentações anteriores, né? Apresentar para vocês a Nancy. A Nancy Solar, vamos falar, também é uma empresa relativamente nova no mercado, tá? Estamos aqui há aproximadamente um ano e alguns meses, com forte atuação há menos de 8 meses no mercado, tá? E aposto que vocês vão ver no futuro breve uma boa atuação aí, uma boa presença da marca. Porém, a Nancy em si, tirando o solar, acredito que todos aqui, se não viu, mas tem uma oportunidade de ver, talvez na casa dos senhores, né? A Nancy, ela é uma empresa regionalmente brasileira, tem 93 anos de mercado. Hoje nós temos uma sede em São Paulo, que é a Nancy Solar, uma sede administrativa em Contagem, Minas, e uma fábrica em Manaus. E somos hoje o número 1 em medidores de energia elétrica. Então, o medidor da sua casa tem uma grande chance de ser Nancy, tá? Hoje uma tarefa para vocês aí, dê uma olhada no medidores, pode ser que você encare aí veja a marca Nancy, tá? Então, aproveitando isso, depois a gente fala um pouquinho mais da empresa mais para o final, mas eu queria começar a falar um pouco aqui da oportunidade, né? Hoje o tema aqui da nossa palestra, né, vai muito de encontro do que foi falado, vamos falar um pouco assim de como desenvolver o mercado nacional como uma empresa genuinamente brasileira. Sim, somos chineses, fomos comprados, porém somos uma empresa genuinamente brasileira, tá? A respeito de como aproveitar o que teve os movimentos do mercado aí que o Daniel Passarella falou, teve uma nova lei, uma implementação, novos ex-tarifários, esses problemas de energia que nós estamos encarando. Eu vou mostrar para vocês algumas oportunidades baseadas no que está acontecendo de aplicar inversores híbridos, que seria o tema principal da minha palestra, tá? O primeiro ponto seria o novo regulamento. O regulamento da Portaria 140, aí, lançado no ano passado, né, ela pela primeira vez ela colocou em pauta na portaria inversores on-grid com bateria, ou seja, os híbridos, tá? Antigamente, nós tínhamos sim a possibilidade de regulamentar inversores híbridos, porém nós dependíamos de, entre aspas, algumas homologações duvidosas, a concessionária aceitava ou não aceitava. Com a portaria nova, ela deixou muito claro que o inversor híbrido, o inversor on-grid com bateria, poderia ser utilizado. Então foi a primeira vez que nós vimos dentro do nosso mercado, com a nova portaria 140, uma regulamentação e uma adaptação da utilização de inversores híbridos, né? Então a gente sim pode utilizar ela e pode regulamentar. Outro contexto regulatório que vai ajudar muito a utilização de inversores híbridos. Qual que é o novo contexto? A Lei 14.300, como todos sabem, que a Lei 14.300 pode ter atrapalhado um pouco o nosso setor esse ano, não só ela, né, porque ela passou a taxar, vamos chamar assim, o sol, né, não é mais 1 para 1, é 1 para alguma coisa, pode chegar a 31% aí em um longo período, mas é uma oportunidade. Qual que é a oportunidade? A aplicação do híbrido. Por que a aplicação do híbrido, né? Vocês vão perceber que o híbrido, apesar de nós estamos na Lei 14.300, o híbrido ela pode compensar essas perdas, entre aspas, da porcentagem do que nós estamos produzindo, tá? Então, 2 contextos iniciais que eu queria mostrar para você. A regulamentação da portaria, o novo contexto regulatório 14.300. Outro fato muito importante, né? Talvez quem é do setor há algum tempo tenha acompanhado. Constante, apesar de caro, eu concordo com vocês, ainda a bateria tem um preço relativamente alto, tá?
mas apesar disso, a bateria ela vem constantemente diminuindo o seu custo. Tá? Nós tivemos aí uma redução, se pegarmos dados fornecidos pela Bloomberg desde 2010, teve uma redução de praticamente 89% do custo de uma bateria, seja estacionária, seja bateria convencional, não importa, mas pegando a média das baterias, então teve um custo, uma redução relativamente forte. Seriam as baterias de alta densidade. Além de a bateria cada vez mais ela tem uma densidade maior, tá? Então ela reduziu o custo, mas você consegue armazenar mais dentro da mesma área física. Então outra vantagem aí de você dar a utilização de bateria. E um outro item que talvez em São Paulo aconteceu, quem mora em São Paulo aqui deve ter sofrido, nós tivemos um fato atípico de 5 ou 7 dias, de uma parte da população de São Paulo sem energia, tá? Mas caso vocês não saibam, no Brasil, em São Paulo talvez não é tão comum, mas no Brasil completo, dados da ANEEL, né, nós temos mais de quase 30 horas de interrupção aí na base do ano e muitas vezes mais de 1 milhão de pessoas ficam sem energia, tá? Sofremos aí em São Paulo, vocês devem ter acompanhado quem mora aqui em São Paulo, mas esse fato de você não ter energia, ele é até um fato comum em outras regiões do Brasil. Tá? Por que eu fiz toda essa introdução? Por que eu falei para vocês do regulamento, da portaria 14.300, redução da bateria, densidades maiores de bateria, o fato da energia poder sim, em algumas regiões brasileiras, ter falta de energia ou até não ter energia, porque o inversor híbrido é uma oportunidade. Tá? Todo mundo fala em tendência. O Brasil tem uma tendência forte de inversor híbrido para esse ano, para o ano que vem. A Austrália já está vendendo só inversor híbrido. Estados Unidos, você que mora lá deve saber, tem bastante inversor híbrido. Europa não se fala. Mas o inversor híbrido aqui no Brasil, a tendência vem ocasionada por aqueles fatos que eu relatei para vocês, que eu passei para vocês. Tá? O que é um inversor híbrido? Para quem sabe, acredito que todos aqui já tenham conhecimento. Tá? O inversor híbrido é a possibilidade de você armazenar a energia solar em algumas horas do dia, depende da parametrização, tá? Numa bateria, algo que armazene a energia durante um certo tempo, e essa energia você vai usar ou numa carga crítica, ou numa parada de energia, vou falar por 7 dias, que aí é exagero, mas uma parada por alguns momentos de energia, tá? E você pode prestigiar as cargas críticas. Além de, com o inversor híbrido, ter a possibilidade de fazer exportação, tá? Essa exportação muitas vezes é interessante, como eu vou mostrar para vocês nas próximos slides, nas próximas aplicações. Vocês perceberem o mundo que nós temos de possibilidades com o inversor híbrido. Tá? Então, uma das aplicações com o inversor híbrido, vamos falar mais convencional. Durante o dia você armazena, o sol gera, você armazena energia na bateria a determinada hora do dia, feito aí o carregamento da bateria, você passa a utilizar o inversor praticamente como um inversor on-grid normal, ele exporta, você usa momentaneamente, e à noite você pode utilizar essa bateria estendendo a utilização aí do seu inversor. Então você pode economizar por 2, 3 horas a mais. Ou também prestigiar algumas cargas críticas. Essa é uma aplicação mais convencional. Uma outra aplicação, muita gente utiliza já a aplicação Zero Export, aplicação Zero Grid, depende aí do fabricante, fala o nome. Com o inversor híbrido e com a utilização de bateria, você pode não só usar a energia momentaneamente, você pode armazenar energia quando ele dá aquele clipe na sua utilização. Quando você não está utilizando, você acaba armazenando mais. E falando um pouco de números, vamos fazer aqui uma simulação. Imaginando se na minha instalação eu tenho uma instalação de 200 kW, tá? Momentaneamente eu estou usando 50 kW, porque eu não estou exportando, eu tenho um zero grid. Porém, eu tenho ainda uma capacidade de bateria de 100 kW. Perceba o caso 1, exemplo 1, exemplo 2. Se você momentaneamente está usando 50 kW sem bateria, o seu sistema está tendo 25% aí de eficiência, com base no que o sol pode te produzir. Se você tem bateria te dando um apoio, nesse exemplo que eu mostrei para você aumentaria em 3 vezes mais. Seria 75% aí de eficiência. Tá? Essa é uma aplicação também bastante interessante para ser utilizada. Um outro quesito que nós temos sofrido no mercado, o famoso inversão de fluxo,
acho que todo mundo já ouviu falar, fluxo reverso, como o inversor híbrido pode ser uma solução, tá? Tome cuidado com quem é do setor, assim, às vezes tem que tomar cuidado com o que ouve em memes e ouve em grupos, né? Possivelmente alguém já deve ter ouvido aí, ou recebido, a CPFL, a CEMIG, outras concessionárias estão mandando injetar à noite. Não sei se alguém já recebeu isso. Ou já se viu, tem sol à noite? Posso dizer que tem. O que eles estão fazendo, eles estão baseados numa parte técnica bem consolidada. Realmente, o que seria injetar à noite? Seria durante o dia você armazenar na bateria com um certo limite, onde a concessionária ela vai te dar o limite. Depois de um certo horário, provavelmente depois das 8 você faz a injeção da energia à noite. Então, aquela nota que a concessionária está falando, ela não é um meme, ela não é uma brincadeira de WhatsApp, entre aspas. Sim, ela é uma nota bem técnica, tá? Onde as concessionárias, sim, não é o tópico da nossa apresentação, mas devido ao fluxo reverso, a inversão da parte de fluxo de potência, ela pode barrar algumas instalações e colocar alguns limitantes. Esse limitante seria a utilização do inversor híbrido, a utilização da bateria, tá? Então, não é mais aquela, se vocês receberem, não considerem como brincadeira, tá? Aquilo lá realmente, ele pode ser sério, ele é sério, desculpa, e ele tá te dando a dica de você usar um inversor híbrido com bateria, tá? E uma outra aplicação do inversor híbrido, você utilizar a bateria em horários, principalmente em comércios, alguns comércios e indústrias, utilizar a bateria em horário onde você tem o custo da energia mais alta, tá? Chamado horário de ponta, onde praticamente ele é um gerador. Se você fizer uma comparação bem rápida, ele faria um papel aí do gerador a diesel. Você usa o backup da bateria, o secundário da bateria, para que você consiga utilizar naquelas determinadas horas. Claro que você está pensando numa indústria completa, provavelmente você vai precisar aí de containers de bateria, já tem isso. Acho que provavelmente é tema de algumas outras palestras aqui do storage, tá? Mas se a gente estiver falando de cargas críticas ou pequenas cargas críticas, tá? Essa utilização aí da hora ponta pode também te trazer alguns benefícios, tá? Quem é do grupo A, quem é o cliente aí que está dentro do grupo A, esse custo geralmente é de 3 a 5 vezes maior, né? E realmente a utilização nessa hora ponta da bateria te dá aí uma vantagem muito interessante, tá? Então perceba as oportunidades e o porquê outros países estão utilizando muito o inversor híbrido, que sim é uma tendência aqui para o Brasil. Hoje tem custo, o custo é um pouco mais alto em relação a esse híbrido, mas eu acredito que num breve tempo, a comparação do custo total, tá, vai ser muito interessante se você for pensar as aplicações, as funcionalidades que ele pode te trazer. Tá? E também, não esquecendo, o inversor híbrido é um inversor off-grid. Depende da sua aplicação, você utiliza ele como off-grid também. Você pode parametrizar ele de uma forma on-grid, uma forma mista, vamos chamar, exportando e importando, ou um off-grid completo. Tá? Então, são bastante as vantagens aí da utilização do inversor híbrido. A minha ideia, que até foi da parte aqui, seria realmente mostrar para vocês tudo que dentro da cadeia de uma empresa nacional, nós estamos aqui podendo dar o suporte para vocês da forma que quiser. Como eu fiz uma breve introdução, né? A NANSA é uma empresa aí que foi fundada em 1930, nós temos aí 93 anos no Brasil, tá? Mais ou menos 2015, 16, se consolidando em 2018, fomos adquiridos por uma empresa chinesa, o Grupo Hawks, tá? Porém, foi mantido o nome NANSA e hoje nós somos uma empresa com o DNA brasileiro, mas uma empresa aí de capital da China, tá? Nossos inversores, falando da parte do híbrido, tanto do on-grid, nossos inversores têm um diferencial aí da garantia de 10 anos mais 1 ano. Esse 1 ano seria quando você dá a oportunidade de nós monitorarmos o que está acontecendo no inversor. Então a gente estende para mais 1 ano, tá? Suporte técnico totalmente especializado e local. Hoje tem, como foi falado, 3 bases administrativas e uma fábrica em Manaus, para ter um suporte bem brasileiro. Aqui bem rapidamente, né, a nossa linha, que vai desde o monofásico aí de 3,6, hoje chegando no 110, e com previsão para o ano que vem, pegando a linha do 250 kW, e também talvez aí numa briga com o chinês no 333 também, tá? Então, e dentro da solução de inversor híbrido, temos todos os inversores aí bem completo a parte da modulação deles. E das baterias,
Nossas baterias hoje, ela está trabalhando em parte de moto, então você pode comprar, digamos assim, uma gaveta, depois colocar outra gaveta, e aí você vai completando. Então, né, tem bastante compatibilidade. E um detalhe, tá? Todo o produto da Nancy já está, isso até voltando lá um pouquinho do slide 1, conforme a portaria 140, que mostra um alto nível de confiabilidade, um alto nível de qualidade, tá? Também nos inversores híbridos. Um app totalmente manuseável e gerenciável. Dentro da nossa empresa, a gente desenvolve o app. Breves conclusões, né, que seria interessante dentro do que eu falei aqui para vocês. A portaria em metro 140 colocou normas em algo que estava um pouco sem norma, que seria a parte de baterias, a parte de inversores híbridos. As baterias tendem a ter preços reduzidos, vocês perceberam a redução que eu mostrei para vocês, tá? A integração da bateria no sistema solar é bastante interessante. Eu sei que foi rapidamente as aplicações, mas vocês perceberam que tem diversas formas de você utilizar o inversor híbrido, diversas formas de você não ficar sem energia, tá? E além de melhorar a qualidade e confiabilidade do seu sistema, você está gerando e usando energia do seu local. Perfeito? Com 3 segundos aqui, Nossa, agradeço nunca aqui. Tô gritando, eu estava de olho, eu falei, meu Deus, ele vai chorar muito meu tempo. Obrigada, Marcelo. Eu vou passar a palavra agora para o Nelson, mas antes eu gostaria de lembrar que a gente tem as rodadas de negócios hoje e a primeira sessão está começando. Então, caso você não tenha se inscrito e tenha interesse, você pode se dirigir ao Salão Cinza no andar de cima. Agora eu devolvo a palavra para o Nelson Falcão. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos os apresentadores. É muito rico, né? O debate. Eu queria eu tenho 2 pontinhos aqui para esclarecer. Primeiro, aqui para o Mauro sobre a questão dos seguros. É muito comum em outros países, inclusive nós, a gente tem modelos de trackers que são mais apropriados para regiões de granizo, né? Você até mencionou rapidamente o granizo, mas disse que aqui isso não é uma coisa relevante. Quais são as regiões aqui do Brasil que têm tido mais ocorrência de granizo? Alguém já cantou a bola aqui, sul, né? De fato, a região sul. Aqueles exemplos que eu mostrei ali são do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, recente, agora de um granizo que ocorreu no mês de outubro. A gente... eu moro em Curitiba, né? E de vez em quando, enfim, lá a gente tem eventos assim. Imagina, lá, pelo menos em Curitiba, na região sul, é comum, de vez em quando, cair umas chuvas de granizo que o pessoal, até a hora que está andando de carro, tenta entrar no posto de gasolina, brigar, porque estoura vidro de carro e amassa a lataria. É desse tipo de evento que a gente está falando, né? O granizo, aquele mais pequenininho, miudinho, não vai causar dano ao módulo. Mas, especificamente, a região sul, não, quando a gente fala de granizo, é a região sul. Em especial, pelo menos esse ano, no estado do Rio Grande do Sul, foi onde a gente teve os eventos mais severos. Okay. Bom, pessoal, não é por nada não, mas eu estou saindo desse painel apavorado em colocar alguma coisa no Rio Grande do Sul. Não é por nada não, mas tudo que é desastre está vindo do Rio Grande do Sul. É uma pena, é um estado maravilhoso, adoro, mas a gente está aí com preocupação. Então, o pessoal que tem aí clientes no Sul e que trabalham no Sul, eu acho que tem que pegar o telefone aqui, fumar e guardar bem guardado e caprichar no seguro, porque realmente é tanta barba por lá, infelizmente. Realmente, não, só para complementar, esse ano o pessoal sofreu muito lá, e principalmente nesse segundo semestre, assim, impressionante, é ciclone atrás de ciclone, ciclone atrás de ciclone. E esses eventos são meio cíclicos, né? Então a minha esperança é que a gente tenha aí uns anos de calmaria agora, vamos ver o que vai acontecer. Como se não bastasse, sempre vai ficar gafanhoto quando chega lá. Não afeta a indústria solar, mas até isso. A outra pergunta que eu tenho aqui para o Eduardo, levando em conta que ele está com uma visão mais de fora, tentando entrar no Brasil, obviamente o Pansarella pode complementar,
Mas eu queria entender, assim, do fabricante que está lá fora, como ele vê a possibilidade de fabricar no Brasil. Vender no Brasil, obviamente, é claro que o mercado é enorme, é interessante para praticamente todo mundo, somos um dos 10 maiores mercados. Eu acredito que qualquer fornecedor de qualquer origem teria interesse em vender aqui. Mas fabricar aqui, como vocês veem, e mais uma vez, Eduardo, depois o Passarário pode também falar, como vocês veem a atratividade do país para uma eventual fábrica local? Falando pela DAS hoje, a gente interpreta que para nós é inviável por uma questão de estrutura e mudança brusca de legislação. Então, eu sou o responsável legal pela empresa, levo isso para o próprio investidor, né, o próprio dono da própria empresa DAS, e a invisibilidade para nós, uma fábrica, por exemplo, demoraria 1, 2 anos para ficar pronto e entrar em produção, vamos dizer assim, em larga escala, né? Então a gente não vê um olho tão bom, assim, os olhos tão bons, a essa mudança brusca de tanto ex-tarifário como qualquer mudança regimental dentro do país, porque mesmo fabricando aqui seria mais uma montagem do que uma própria fabricação em si. A DAS hoje considera a fabricação a parte de células, muito mais a parte de células do que a própria montagem do módulo, né? Então, nós internamente consideramos uma fábrica fora da China como uma montadora e não como uma indústria de células solares, né? Mas sim, a DAS investe hoje em outros países, né? Estamos aí com um processo de abertura de fábrica no Japão e nos Estados Unidos, por questão de ampliação nossa global, mas no Brasil, no momento, a gente não tem uma revisão. Daniel, quer perguntar, por favor? Você me deu a deixa, né? Pessoal, eu tenho 2 crachás aqui, né? Eu falei primeiro pelo crachá do solar, mas para quem não me conhece, eu sou country manager da Trina, fabricante líder do mundo de módulos, e também concorrente aí da Flex. Nós temos a fábrica de trackers, que a Trina Tracker está montando uma fábrica em Salvador, inclusive prestigiando o Brasil como foi comentado, a indústria do aço, a indústria do tracker, conseguiu bem se instalar no Brasil, porque você tem mão de obra, matéria-prima, né? A gente está trazendo sistema de eletrônica para o Brasil também, então ele está montando todos os controladores de algoritmo dos trackers, né? Até aproveitando o tema do seguro, que a gente sempre tem que falar de tudo. Cada região tem a sua peculiaridade. Eu acho que uma das coisas, para quem está aqui há 12 anos no setor como eu já passei por Enel Green Power, montando planta de grande porte, o negócio está no estudo de solo, pessoal. Se você não investe no estudo de solo e você não faz um bom estudo com relação a vento da região, o histórico daquela região, você não sabe o quanto você coloca de aço na estrutura para aguentar e suportar aquele volume de vento. Inclusive, você não sabe o quanto você tem que cravar a estrutura no solo para não ter o problema do arranque. Então, pessoal, engenharia é inteligência. Às vezes, o que eu acho que o setor, parte dos problemas que ocorreram, foi adotar premissas não conservadoras. Tem muita gente que quer diminuir custo e peca por não estar preparado para os problemas da natureza que a gente está enfrentando, como está o Rio Grande do Sul, né? E o Rio Grande do Sul ele tem o menor índice de insolação do que a Alemanha, né? Quer dizer, tem melhor do que a Alemanha, e nós geramos aqui no Brasil energia no sul do país muito fortemente, é uma das regiões mais fortes. Então, a gente não deixa de prestigiar lá. Só que estudo de solo, investimento nisso, acho que nós todos precisamos da qualidade de matéria-prima. Falou de montagem de módulo. Vieram me perguntar inúmeras vezes se a Trina não tinha interesse em montar uma fábrica no Brasil. Nós já tivemos interesse sim, em 2016, 2017, quando tiveram os leilões, a gente se colocou à disposição do governo, iniciamos uma parceria para montar uma fábrica, mas 6 meses depois da iniciativa da gente tentar montar essa fábrica, o governo cancelou, na época, o leilão de energia que viabilizava a construção da fábrica. Então, novamente, a postura que a gente tem que pensar é que qualquer investidor estrangeiro tem que ter segurança jurídica para fazer investimento. E se a gente não tem isso, fica difícil a gente tomar essa iniciativa de convencer
os investidores que a gente tem de fazer esse tipo de ação. Obrigado. Eu queria pedir só para o Marcel, eu sei que vocês são uma fábrica brasileira, mas em algum momento o pessoal lá da China decidiu investir na conta da empresa como um todo já pronta. O que não deixa de ser similar à questão que eu fiz para os meus colegas aqui. Você quer complementar? Qual foi, o que motivou esse pessoal? Enfim. Acho que são dois momentos, né? Em relação à Nancy Instrumentos, que nós chamamos, né? A empresa AUX, ela é a número 3 no mercado asiático de medidores. Ela queria entrar no mercado brasileiro, o que ela fez? Qual que é mais uma forma inteligente de você entrar no mercado? Ou você se estabelecer e começar a vender, ou você comprar alguém que já está estabelecido com um bom market share. Então a ideia da AUX, a Nancy Instrumentos, tá? Que é medidores. Então isso lá em 2015, ela comprou a Nancy Instrumentos, e aí ela se estabeleceu, na época ela era a número 3 de medidores no Brasil, e ela fez um investimento muito forte, principalmente saindo de Contagem, a fábrica de Contagem, expandindo 3 ou 4 vezes mais uma fábrica em Manaus, e assim se tornou a número 1 hoje, nós somos o número 1 em medidores do Brasil. Para solar, para inversores, né, foi uma tendência também. Na China, a AUX comprou uma empresa chinesa de inversores, pôs para o grupo, e aí expandiu para os outros locais do mundo, né? No Brasil, hoje a gente tem alguns estudos, a gente já foi discutido, só que vai mais ou menos em conta com nossos colegas falaram. Existe alguma insegurança, digamos assim, tributária, toda hora está mudando a legislação, a gente tem essa questão do ex-tarifário que é muito forte. Para inversor, o Passarella até citou aí, sei lá quantos, 600 ex-tarifários, 60 caiu, 40 não vale, 40... Percebe que é meio complicado você justificar para qualquer investidor, e quem trabalha com chinês sabe, até para o investidor chinês, essa flexibilidade brasileira, essas mudanças muito rápidas no Brasil. Então, sempre tem um pezinho atrás em relação a fabricar o inversor aqui no Brasil. Porém, a Nancy, até pelo acompanhamento de outras marcas concorrentes, ela está vendo que o que o pessoal está fazendo, existe uma possibilidade futura de termos uma fábrica no Brasil que seria um complemento da AUX lá em Manaus. Tá? Mas no momento a resposta ainda nós não estamos experimentando o mercado ainda com produto vindo da China. Tá bom? Obrigado. Eu queria então deixar para todos a informação capsular para estar abertos para suportar, se vocês têm contato, são representantes de empresas lá de fora. Obviamente, quem olha o Brasil de fora tem dificuldade de entender. Isso não é de hoje e nem é só o privilégio do setor solar. Tá? Então, o que vocês precisarem da Solar está de braços abertos para receber vocês, conversar sobre o assunto, orientar, etc. Esse é o papel do Solar. Ok? Isso posto, pessoal, eu queria passar para a plateia, não sei se você tem, nós temos ainda alguns minutinhos, se alguém tem alguma questão. Temos 4 minutos. 4 minutinhos, por favor. Tudo bem, bom dia. Meu nome é Emerson, sou da ITC Somar, fabrico com estrutura fixa aqui no Brasil. A pergunta para o Mauro. Mauro, falando de seguro, a gente viu bastante sinistro de solo fixo ali, você apresentou para a gente, né? Parte de módulo, cabo, inversores, ping-box, todas elas segue-se uma regulamentação na hora da instalação, correto? Estrutura, eu percebo que muitos players não tem assim, não tem uma padronização. Apesar de a gente ter a norma da ABNT de construções mecânicas, dá para garantir, inclusive assim, a parte de força de venda, características de região do país, eu não enxergo isso, eu não percebo isso no investidor, no EPCista que está fazendo. Ou seja, ele não pede documentação para o fabricante de estrutura. Será que, por exemplo, você como segurador, se solicitar isso para o teu segurado lá, que exija essa documentação, essa incidência de sinistros não diminuiria bastante? Emerson, né? Isso. Emerson, eu penso que sim, e acredito que é uma tendência, né? Até por ser algo relativamente novo ainda, e assim, desde o começo, eu tenho trabalhado especificamente com seguro para sistemas fotovoltaicos desde 2019, de lá para cá muita coisa melhorou, muita coisa foi entendida, da parte da seguradora, como que funciona esse mercado, quais são as particularidades, o que pode acontecer, o que acontece com mais frequência.
Mas isso é algo que não é nem uma opinião pessoal minha, nem da seguradora, nem nada. Eu quero que o Edward e o Daniel me corrijam aqui, mas se a gente pegar um manual de instalação do módulo, o manual do fabricante, o manual vai dizer que o módulo tem que ser instalado numa estrutura adequada, projetada, que passou por testes de institutos terceiros. Então, assim, é um pré-requisito do equipamento ser instalado desse jeito. Então, eu acho que, até por ser meio novo, muita coisa acabou passando. Mesma coisa acontece com, por exemplo, assistência de marcas entrantes no mercado. Muitas vezes acabam atendendo muita coisa na garantia indevidamente, né? Mas a partir do momento que o troço ganha uma proporção maior, isso se torna inviável e começa a ser mais técnico. Então, eu penso que isso cada vez mais vai ser olhado com um critério maior, sabe? Não basta... E tem mais um detalhe, não basta ter uma estrutura adequada, ela tem que ser instalada conforme o manual do fabricante da estrutura. Porque a gente já teve caso de ter sinistro, o integrador falou, estrutura não sei, eu comprei aqui, estrutura boa, fabricante de renome e tal, estava meio mole, eu instalei, não estava muito firme, sobrou peça. Como sobrou peça? E o módulo também. Pois é, então assim, eu acho que isso é algo que deve, inclusive, porque o que acontece no final das contas? Se não acontecer isso, quem faz tudo certinho vai pagar mais caro por causa dessas situações assim. Né? O prejuízo é rateado entre todo mundo. Eu acho que gera uma confusão às vezes do que é garantia de produto e do que é seguro, né? Então a gente tem às vezes algumas questões, algumas perguntas de garantia, às vezes muito a granizo, né? O meu módulo quebrou, deu granizo, eu quero garantia de produto, mas isso é uma parte mais de seguro. Ou uma alteração de cabo, por exemplo. A gente tem algumas instalações que... Já me pediram garantia de bala perdida. Não foi no Rio Grande do Sul? Pessoal, dentro desse tema, só levantando um assunto que é muito importante, o tema das estruturas, é a fixação. As pessoas não sabem ler manual. E a gente tenta forçar muito isso. Assim como eu estava tentando falar do estudo de solo, e de você fazer estudo de vento, saber o quanto que é o arranque e tudo isso daí com relação à fixação, os caras estão lá no manual que tem que ter a arruela, não coloca a arruela. Falar que tem que ser um M10 e coloca um M8. Não tem torquímetro, não coloca adequadamente. Tem muito detalhe técnico pequeno. O cara coloca repeat, não pode, sabe? Tem coisas pequenas que muitas vezes a gente recebe. Por exemplo, você furar o módulo, perdeu a garantia. Não pode furar o módulo, porque a gente não sabe o impacto que aquilo possa ter causado no módulo. Então, são detalhes pequenos que, logicamente, se tiver alguma coisa fora daquilo que está no manual, pede por escrito para o fabricante, apresenta o que está pedindo para fazer a aplicação, seja do módulo, da estrutura, do inversor, conversa com fabricantes, documenta isso para deixar registrado que aquilo foi aprovado ou não. Porque a maior parte dos problemas de garantia está aí. A falta de comunicação e a falta de seguir o manual. E olha, nós temos um volume no caso da Trina, nós temos alguma coisa perto de 5,5 gigas vendidos já no Brasil, acumulado entre GD e GC. Eu acho que eu não atendi garantia mais do que 2 containers até hoje. E grande parte das garantias que eu atendi, acho que uns 80% foi um problema comercial. Não foi problema técnico. A gente acabou atendendo comercialmente para resolver a insatisfação do cliente pelo relacionamento que a gente tem. E isso daí, conforme vai ganhando escala, a gente não consegue mais fazer. Porque deixa de ser uma coisa de garantia, vira uma coisa só de relacionamento. Se fosse 100% técnico, tinha cortado muito isso, né? Tinha cortado muito. Até aproveitar, vou dar um spoiler aqui, Nelson. Tem um painel, não sei se é o próximo, mas hoje tem um painel aqui sobre certificação. Acho isso muito importante, muito legal. Tem tudo a ver com o tema de seguros também. A gente tem conversado com algumas pessoas que têm iniciativas com relação a esse tipo de certificação. Toda e qualquer certificação eu acho que é muito bem-vinda.
de oferecer alguma contrapartida, um benefício para essas empresas, integradores certificados, um cupom de desconto, no nosso caso, né, para a contratação de seguro, uma vez que tende a não ter um sinistro, uma sinistralidade muito menor, né, quando essas instalações seguem essas normas. E assim, falando de seguro, o que precisa fazer para o seguro cobrir? Nada além do que seguir os manuais. Seja de instalação de estrutura, do módulo, do inversor, é só isso. Não precisa fazer nada além do que deve ser feito. Nelson, tem uma coisa que eu queria só colocar uma ressalva. Pessoal, está comprando de algum fabricante? Busca estudar qual é o comportamento desses fabricantes nesse mercado. Você vê a Nancy, que maravilha. Parabéns para vocês. Uma estrutura robusta, time comercial, time de fábrica, time de produto. A grande parte dos fabricantes não estão vindo para o Brasil assim. E eu acho que uma lição que a gente tem que tomar é com fabricantes nacionais que têm estrutura robusta, fabricantes de trackers que têm time de engenharia. Né? Eu devo ter lá no meu time hoje mais de 40, 50 pessoas entre engenharia, produto, pós-venda, marketing, jurídico, administrativo. Tem gente que chega aqui com uma bandeira, estou ficando a bandeira, estou vendendo, e o que eu vou fazer com isso? É uma pergunta que vocês têm que fazer para os clientes de vocês. Quem está chegando tem que vir com um propósito de verdadeiro se instalar e oferecer alguma coisa para quem está comprando. Porque a gente não pode pensar que isso aqui é um negócio de 2 anos. Garantia que ele comentou aqui, o Edgar, 10 anos de produto no móvel, 30 anos de performance. É um relacionamento longo. Como é que você pode fazer um relacionamento longo vindo nem com CNPJ? Os caras vêm com um cara PJ, com uma bandeira, estou vendendo. Em 2 anos essa empresa quebrou na China ou em qualquer lugar. E quem que fica compassivo desse negócio depois? De se dar um problema ou não performou a garantia, não performou a geração de energia. Então, assim, o barato e outra, potência verdadeira. Por exemplo, a etiqueta do Inmetro, a etiqueta do módulo está uma potência. O cara chega ao ponto de perguntar quanto é que você quer que eu coloque na etiqueta. Você entendeu? Isso daí, aí tudo bem. Aí um fabricante sério, que tem lá 20, 30 mil funcionários, tem 20 fábricas, não sei o que, investe tudo. E a gente preza por fazer energia positiva, e o cara está negativo 30%, dando um desconto no VAT-Pico, valendo a pena. Vale a pena pagar 2 centavos mesmo. Só que você recebe 30% menos de energia, aí, vamos fazer a conta aqui que vale a pena. Essas perguntas que os investidores sérios, que buscam LCOE, se fazem e eles prezam por ver qualidade de produto nas instalações. Quem está inundando o mercado de produtos de baixa qualidade, que eu dei um termo que está pegando até na China, esse termo, chama Tier Sheet, né? Esses caras, eles estão indo para o telhado de todo mundo, para o telhado de uma pessoa que é ignorante no assunto solar, que não sabe o que é qualidade, e que vai estar em cima do telhado dele e não sabe se essa empresa vai estar viva daqui 2 anos. Mas está lá. Está conseguindo gerar. Não estou falando que não gera, mas tem que prezar pela qualidade. Não vamos nivelar por baixo. O Brasil não é o lixo do mundo. Eu falo isso. Eu não aceito nenhum produto de refúgio de nenhum outro país para vir para cá. Essa é a postura que esses executivos de empresas internacionais que estão vindo para cá têm que adotar. O Brasil não é o lixo do mundo, a gente tem que receber o melhor produto do mundo. É uma coisa que eu quero dividir com vocês para fazer a gente discutir. Não podia ser melhor o fechamento do nosso painel. Obrigado a todos, obrigado a Passarela, obrigado a Priscila. E, mais uma vez, a Absolar está de portas abertas para receber vocês, seja no que vocês precisarem no tema de cadeia produtiva e todos os outros que a gente disponibiliza. Obrigado. Obrigada, gente.